Shalom, Haris Kairene. Vamos hoje brevemente fazer uma exposição sobre um dos teólogos mais, quem sabe, importantes e significativos para compreendermos a difusão e todo o contexto cósmico dos séculos 18, 19 e 20. Foi até inclusive conceituado e considerado o teólogo do século 20. Falo de Paul Tillich. Paul Tillich, ele marcou uma época, marcou, vamos dizer assim, com seu legado, toda uma geração construída dentro de uma teologia reflexiva, tendo em vista que Paul Tillich que não foi só apenas teólogo, ele também foi filósofo. Quando lemos a sua biografia, nós vamos ver que ele nasceu na Polônia. Ele não era um teólogo alemão, ele era um teólogo polonês. Tá? Mesmo tendo desenvolvido a sua carreira na Alemanha, ele era oriundo da Polônia. Tá? Ele vai nascer nos anos de 1886. Isso nos leva que ele nasce no período da ascensão e, quem sabe, da implantação mais ampla, né, do iluminismo, da efetivação do iluminismo. Também ele vai formar-se primeiro, vai se doutorar primeiro em filosofia, para depois, em sequência, conduzir-se na teologia. Então, em 1912, ele já está com toda a sua formação completa, ou seja, o doutorado em filosofia, como também já a sua licenciatura e doutorado em teologia. E esses dois cursos foram desenvolvidos em Breslau, na Suíça. Tá? Outro quesito importante a pensarmos também que ele foi um dos mentores principais da teologia, não só no contexto europeu, como também influenciou o contexto norte-americano. Ele deu aulas primeiro em Marburg, na Alemanha, depois ele deu aulas em Dresden, em Leipzig, tá? Isso tudo na Alemanha. E depois ele também foi uma pessoa que foi influenciador, tá? De Theodor Adorno, tá certo? E também foi influenciador de Max Horkheimer, tá? Então ele deu origem à conhecida escola de Frankfurt, tá? Outra questão também importante, que ele foi o fundamento do movimento do socialismo religioso. Então ele vai trazer todo um desenvolvimento que nós podemos considerar de âmbito sociológico, filosófico, teológico, compondo um princípio de uma religiosidade pensante dentro do contexto do iluminismo, da idade da razão e do período em que estava se vivenciando na Europa os grandes momentos das descobertas, dos conflitos e das periodizações, tá, do pensamento europeu. E dos seus livros, uma das suas obras, que é uma das obras mais aclamadas de Paul Tillich, traduzidas para o português, que é as perspectivas de teologia protestante nos séculos 19 e 20, certo? Ele vai traçar ali todo um perfil de toda a construção, de todo o pensamento e de todo o acervo pensante, não só da filosofia, sociologia, mas principalmente da teologia, sendo concebida a partir de uma cosmovisão, de um olhar centrado nas descobertas, nas ampliações, nas
fomentações de todo esse período dos séculos XIX para o século XX e também pensando na grande participação que vai ter o iluminismo, tá? E inclusive ele vai falar sobre, numa das suas partes desse livro, num dos capítulos, os conflitos intrínsecos ao iluminismo. Que ele vai até de colocar como um subtítulo o pessimismo cósmico. Nesse pessimismo cósmico é que ele vai tratar as questões como o acervo que é construído de um período em que muitas descobertas estão sendo inflamadas por teólogos e filósofos e sociólogos que estão compondo uma atitude de uma descoberta de mundo em que está desenvolvido em algumas pirâmides e alguns patamares. Primeiro, o patamar do socialismo burguês, que vivenciado foi na Alemanha e também em parte da França e Itália, tá? Depois, o ideal da religião razoável que vai surgir a partir da grande obra da Teodiceia, né? Que quer dizer uma defesa sobre Deus, como Deus é bom e um mundo mau. Essa seria uma defesa que foi a razão da grande obra que foi desenvolvida por Leibniz, né? A Teodiceia de Leibniz, enquanto Leibniz vai procurar nessa obra fazer uma defesa de Deus, porque havia um confronto do mundo que estava em caos e por que a existência de Deus como Criador se estava criando um mundo em caos. Então essa que era o grande questionamento filosófico da época, e aí Leibniz vai escrever essa obra, a Teodiceia de Leibniz, justamente para uma defesa, tá? Uma defesa concernente principalmente a essa aplicabilidade da justiça e a aplicabilidade da bondade em meio aos conflitos catastróficos e os caos que estava vivendo a sociedade em algumas nações nessa época. Também vai ser um período em que David Hume, né, vai escrever uma das suas obras da teologia natural e vai começar a propor, quem sabe ali, um confronto à religião, certo? E vai ser um período, quem sabe, da maior ascendência da racionalidade na religião proposta nas obras de teologia natural e da filosofia também natural de David Hume, tá? Os conflitos intrínsecos ao iluminismo, como por exemplo um pessimismo cósmico que havia latente na sociedade, é retratado por Tillich, onde ele vai dizer que é curioso observar filósofos que ficaram alarmados perante a situações como o próprio Goethe, né, que é um filósofo francês do século XVII a século XVIII, que vai trabalhar a questão principalmente de um romance pessimista, deflagrando um progresso ficticioso da moralidade em meio ao caos que estava se vivendo naquele período do iluminismo, um caos moral, tá? Inclusive era uma das propostas de Goethe narrar justamente o ápice de toda a imoralidade que estava ocorrendo. Uma das grandes obras de Goethe foi sobre a imoralidade, tá? Os valores culturais da época, da ascendência que estavam ali crescendo em grande proporção, eram as obras de Rousseau. Rousseau, que trabalhava principalmente as questões relacionadas à burguesia, as questões relacionadas à justiça social, as questões relacionadas à educação em meio ao caos, tá? Aos conflitos, principalmente
políticos sociais que estavam ocorrendo na época, e uma das obras, quem sabe, mais importantes dele vai tratar sobre isso, que é o contrato social de Rousseau, tá? Então, com essas propostas é que vão sendo composto todo um acervo cultural desse pessimismo cósmico que ocorria dentro do período do Iluminismo. Tillich também vai falar de alguns vícios pessoais que foram construídos nesse período, principalmente com aquela questão do eudenomismo, certo? Que foi desenvolvida durante o período desse ascetismo, tá? Da sociedade burguesa, e principalmente o grande ascender de um materialismo, principalmente um materialismo dialético, que foi uma proposta do Marx, de Karl Marx, e também foi defendido, abraçada por o seu companheiro de obras, o Friedrich Engels, tá? Uma outra questão também que é interessante falarmos, como estudamos esta obra de Paul Tillich, que ele vai tratar de a Revolução Francesa segundo a concepção do Jacques Rousseau, e que foi o autor do Contrato Social, e que vai traçar um perfil de toda dessa, vamos assim, cósmica Revolução Francesa e os caos que ela trouxe dentro de uma sociedade que vivia em conflitos materiais e ascendendo principalmente o comunismo, o materialismo dialético, que era um dos elementos propulsores do comunismo, né? E outras propostas que vinham ascendendo das missivas de Antonio Gramsci, que é um italiano, que é um dos precursores, não é? Ou um dos que vai dar continuidade ao legado de Marx e também do Engels, tá? Outra questão também importante nós pensarmos e virmos a mentalizar sobre a proposta de Paul Tillich nessa obra é que ele vai falar sobre o romantismo, né? A época romântica do iluminismo, tá? E quando eu falo de romantismo, eu não estou falando aqui de um romance ou de uma significância inserida no contexto de romancismo no aspecto relacional homem-mulher. Eu estou falando justamente de um período em que o romantismo era pensado como aquelas obras que compunham ou que eram propostas com uma certa tratativa ilusória, uma certa tratativa ficciosa, algo que tornasse até muito assim mitológico, certo? Que viesse a causar no mundo muita fantasia, muita emotividade, algo muito leve, levasse a pessoa a flutuar, a uma absorção de um momento de harmonia, uma harmonia cósmica. Então essa era a grande proposta das obras que são consideradas obras do romantismo dentro do iluminismo, tá? E aí ele vai dizer que os mentores, quem sabe, dessas obras do romantismo nesse período do iluminismo vai ser o Lessing, que vai desenvolver uma outra ideia fascinante compartilhada com os iluministas, que é justamente tratar a plenitude da verdadeira humanidade. E quando se fala plenitude da verdadeira humanidade, soa um sentido romântico, e aí é claro aferido como um autor que participa de todo um pensamento do romantismo dentro do período iluminista. Outras questões também que podemos considerar, que a natureza desse romantismo, ela vai surgir com Schellenmacher, tá? Schellenmacher até que inclusive foi um dos principais mentores da hermenêutica filosófica e que deu ases, né,
para um liberalismo teológico mais tarde, tá? Que ele vai ser um dos responsáveis, junto com outros pensadores, como Tyndale e outros também que vão cooperar com ele, como mais tarde o próprio Schubert, o Schumann, podemos até dizer que também o Nietzsche vai ter uma certa colaboração, que vai ser para propor um romantismo onde França, Inglaterra e Alemanha, essa tríade de nações europeias, vão estar apresentando elementos constitutivos de uma descoberta de uma poesia romântica, de um acervo de romanticidade dentro de um país, de uma nação, de nações que estão vivendo um período em que a emoção está de lado, principalmente porque a grande ênfase é a razão, e a razão vai desconstruindo toda a emoção. Aí também outra questão também tratada dentro desse romantismo, é o discutir o infinito dentro do finito. E aí discutir o infinito dentro do finito é nada mais, nada menos de que estar estudando também uma teleologia, que é um estudo filosófico de Deus, certo? Dentro do contexto logos e dentro do contexto cosmos. Então todo esse contexto é proposto como um período, quem sabe, de ascendência do racionalismo, ascendência do pensar, ascendência de obras que vão conduzir as ciências, principalmente humanas, e vão trazer um grande legado para as ciências humanas durante séculos, até hoje, dando grande efetividade. E por isso que nós podemos considerar que Paul Tillich, por participar desse período, por influenciar com seus pensamentos, com as suas teses, com seus confrontos e com seus conflitos durante esse período, ele vai, com as suas obras que relatam esses conflitos, que relatam esses confrontos e que apresentam suas propostas filosóficas e teológicas, vai ser uma pessoa, um ser, um personagem de grande significância para a área da religiosidade, da religião e principalmente da exposição e defesa teológica em meio ao mundo de caos. Caos racional, caos emotivo, e aí com Tillich uma ascendência de uma espiritualidade filosófica, de uma espiritualidade religiosa, a partir de uma teologia filosófica com mais aspectos de uma teleologia. Então era isso que nós tínhamos para hoje, nesse momento de ascendência e efervescência da minha mente. Obrigado a todos.